Então, agradeço profundamente e vamos tentar, né, discutir um pouco sobre esse tema palpitante. Haja vista que só agora, esses últimos 20 anos, que nós encontramos planetas fora do sistema solar, né, que não giram em torno do Sol. Que isso é que chamamos planetas extrasolares ou exoplanetas, né? É importante que vocês vejam o seguinte. Bom, ali, por exemplo, eu botei a data, botei também a homenagem a Salvador, né, que hoje completa 468 anos, da cidade do São Salvador, aqui da Bahia. Que antigamente se falava mais cidade da Bahia, né? Mas, haja vista, que não sei se vocês viram os livros de Jorge Amado, eles chamam sempre cidade da Bahia. Eu sou do interior do estado, então quando a gente vinha para aqui, eu vou para a Bahia, né? Então era assim que a gente identificava. Outra coisa também, eu sempre já identifiquei que há muitos anos, quando construíram a rodovia daqui para a feira, nós chamamos a Bahia Feira. Essa rodovia chamando Bahia Feira para nós, né? Agora não, 324, botaram o nome e fica daqui, né? Bom, então vamos aqui mostrar o seguinte: planetas extrasolares ou exoplanetas. Para contextualizar melhor, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema solar, para a gente ver, porque, claro, nós tomamos a nossa referência. Quem é a nossa referência? O sistema solar e o Sol, né? Então, mas o planeta extrasolar, como a definição diz, são planetas que orbitam outras estrelas fora do Sol, entendeu? Chamamos extrasolares ou exoplanetas. Os primeiros planetas que foram detectados, e isso ocorreu em 1995, né, por aí que aconteceu? Só deu para detectar indiretamente os planetas grandes, chamados planetas tipo Júpiter, 1, 2, 3 vezes Júpiter ou equivalentes. Depois, isso tudo depende de quê, gente? Depende da nossa tecnologia, a sensibilidade dos instrumentos, dos interferômetros, dos telescópios, né? E aplicamos alguns conceitos de física, como o efeito Doppler, quando o planeta está indo para um lado e está vindo na direção da gente, ao contrário. E isso tem diferença, né? E a gente detecta sutilmente. As pessoas pensam que isso é fácil, mas não é. É preciso que você tenha telescópios e instrumentação extremamente sensíveis, que agora já chegamos a isso. E haverá de haver no futuro, né, mais tecnologia, mais sensibilidade, mais poder de resolução, para a gente realmente detectar planetas menores. Só agora que a gente está conseguindo detectar planetas parecidos com a Terra. Quando diz parecido com a Terra, é tamanho. 1, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes a Terra. Os outros são centenas de vezes maiores que a Terra. Então, consequentemente, são planetas que nós chamamos de planetas gasosos, né? Ou chamados Júpiteres quente. Por que quente? Porque o que é interessante é que os planetas extrasolares, primeiro descobertos, eles orbitam muito perto da sua estrela. E aí tem uma dinâmica nas suas atmosferas gigantescas, né? Diferentemente aqui do sistema solar, que eu vou falar aqui rapidamente, os planetas que nós chamamos gasosos, como Júpiter, está longe da estrela. Ele está aproximadamente a 750 milhões de quilômetros do Sol, enquanto a Terra está a 150 milhões, só 150 milhões de quilômetros da estrela, né? Muito bem. E esses planetas foram descobertos a partir de 1992, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós já detectamos. Detectar não significa vê-los, né? Detectamos na ordem de 5 mil, 6 mil, 6 mil planetas. Imagina. É claro que na ciência sempre se disse que os planetas, as estrelas, devem ter planetas. Ninguém negava isso. Mas ciência não é do achismo. Ciência é o método científico. Ou você vê,
Você experimenta, você observa, então você não pode dizer que a coisa exista. Então, consequentemente, esses planetas não são muito, um ou outro que aparentemente são observáveis, mas muito tênue. O que ocorre é que esses planetas grandões, eles perturbam a estrela, como também perturba aqui os planetas do sistema solar, perturba a nossa estrela. Quem estiver lá, por exemplo, em Alfa Centauro, estiver olhando para cá, tiver tecnologia, aí o que acontece? Eles vão dizer, não, deve ter planetas ali. Né? Porque a perturbação da estrela é a única coisa que a gente pode detectar. Aqui, se quer que eu fale por aqui, vamos lá. Obrigado. Aí o que acontece? Que esses planetas foram detectados, né? E ficam no que nós chamamos, esses planetas que nós detectamos, são planetas que nós chamamos planetas da sequência principal, né? Principalmente aqueles que tenham uma certa semelhança com a Terra, né? Então, vamos ver o que é a sequência principal. Note bem, olha a quantidade de planetas descobertos, né? Até 2015, 3.593, quase 4.000, eu falei 6 aí. 3.593. Então é planeta que não acaba mais. Porque há 30 anos atrás só se conhecia, óbvio, 8 planetas. 9, porque Plutão ainda fazia parte dos planetas verdadeiros do sistema solar. Eu vou falar rapidamente para contextualizar o que aconteceu com Plutão, né? Então, foi a partir de 1995, com as primeiras evidências de que existia planeta fora do sistema solar, né? Então, sabemos hoje e acreditamos hoje que toda estrela deve ter planeta. Que a formação dos sistemas são todos iguais. Não mudam. Agora pode dar uma estrela maior, estrela menor, etc. Mas o processo físico é o mesmo para todos eles. É claro? Então, a galáxia, vou mostrar aqui rapidamente também, a nossa galáxia, a Via Láctea, né? Ela, bom, nome de galáxia, só algumas tem que dar nome, porque são tantas que não dá para a gente. Então é a Via Láctea, que você olha de noite, fica parecendo uma via mesmo. Então, se você não está no lugar escuro, você vê direitinho, né? Então, a nossa Via Láctea, que não a galáxia grande, mas não é das maiores, assim, no sentido das gigantes. Ela tem aproximadamente 200 a 300 bilhões de estrelas. Então, você imagina quantos planetas deve ter no sistema solar, na galáxia nossa, né? Tem galáxia que tem mais de 1 trilhão de estrelas. Mas a nossa, a Via Láctea, tem uma vizinha, que é Andrômeda, a galáxia grande. E essa Andrômeda é vizinha, porque está dentro do mesmo sistema gravitacional, né? E uma atraiu a outra, inclusive está até se aproximando. A tendência é tudo se afastar, mas ela está se aproximando. Daqui a 5 bilhões de anos no futuro, certamente veremos a maravilha de Andrômeda no nosso céu. Como lá também, eles vão ver se tiver. E devem ter seres, né, inteligentes, ver a nossa galáxia se aproximando também. Mas o tempo é tão longo, já pensou bilhões de anos, né? É por isso que quando eu falar da vida, por exemplo, a gente fica achando que a vida é só seres com tecnologias, pensantes como nós. Não, não é isso. Se nós descobrirmos, e não conseguimos descobrir ainda, algum tipo de ameba, de vírus, em Marte, pronto. Aí você vê que a vida é universal, né? Deve ser universal. Porque na Terra, inclusive, a vida se imaginou essa que a gente vê por aqui. Primeiro se achava, há 50 anos atrás, que o fundo do oceano não tinha vida, e está lá cheio de vida. Seres que estão em regiões ou então em soluções extremamente salgadas e ácidas, e está lá, as algas, etc. Né? Então, a vida parece que resiste a qualquer coisa. Agora, seres superiores, inteligentes, aí são outros 500. É só questão de tempo para evoluir. Mas é coisa que fala de questão de tempo, são centenas de milhões de anos.
Muito bem. Mas eu ainda vou falar um pouco sobre isso. Aí o que está... Hoje, gente, eu posso sentar? Eu vou sentar porque estou com dor na perna, que coisa de velhice mesmo, né? E então ficar em pé demais dói mais ainda. Muito bem, aqui que vocês estão vendo, eu não tenho um apontador, mas aqui que vocês estão vendo é o que nós chamamos a sequência principal. A sequência principal de quê? Do diagrama que nós chamamos HR. Né? Esse diagrama, ele está aqui, para vocês verem as fotos de H, é do Hatzpern, e o outro Russell. Ele chama Enja Hatzpern, e o outro é Henry Norris Russell. Eles propuseram a classificação das estrelas pela luminosidade, pelo brilho, pela temperatura, pelo tamanho, e aí é dentro desse diagrama que nós temos. Ali você, cadê? Voltar de novo. Aqui dizendo, você vê, ó, luminosidade, temperatura absoluta, claro, tudo é no grau da escala científica, né? Que é o aqui. E tem magnitude também e a classe espectral. Né? A classe espectral desse diagrama, por exemplo, é o que? É como você classifica os tipos de estrelas da galáxia, da nossa. Porque nas galáxias que estão todas muito longe, você não consegue distinguir as estrelas como vê aqui na nossa. Sim, mas como eu falei, a vizinha da Via Láctea é a galáxia de Andrômeda. Vizinha, em termos universais. Mas qual é a distância? 2,4 milhões de anos-luz. O ano-luz é a distância que a luz percorre o ano. E a luz tem uma velocidade de quanto? No vácuo, aproximadamente 300 mil quilômetros em cada segundo. Se nós tivéssemos uma nave, um avião que pudesse viajar à velocidade da luz, daria 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo. Você iria na Lua em 1 segundo e meio, já que a Lua está a 384 mil. 1 segundo é alguma coisa. Então você vê que essa velocidade é muito grande. Então a luz precisa de 1 ano para percorrer o chamado ano-luz, a medida de distância. Né? O Plutão, que está a 6 bilhões de quilômetros aqui, aproximadamente, leva aproximadamente 12 horas, 15 horas para você chegar lá, dependendo quando ele está na órbita. Então não é brincadeira não. Mesmo o sistema solar, que é uma, desculpa a palavra, uma titiquinha, mesmo assim é gigantesco. Né? Muito bem. E aí você tem o que? Sequência principal, está vendo ali? Sequência principal. Do gigante azul até as anãs marrom. Anãs marrom. Está vendo ali? O Sol, se vocês virem, é aquela bolinha aqui. Deixa eu encostar aqui, já aqui. Aqui, por exemplo, o Sol está aqui. Entendeu? É da sequência principal. É onde a maioria das estrelas estão. Né? Depois você tem as gigantes, supergigantes, gigante vermelha, supergigantes, tá? Gigantes e supergigantes azuis, são estrelas novas. Né? E aqui já são estrelas mais antigas, mais velhas. Ela evolui e depois passa para a anã branca. O Sol vai sair daqui, vir para a gigante vermelha, não vai ser supergigante, mas vai ser gigante. Pode chegar perto aqui da Terra, a superfície dos gases do Sol. Vai sair daqui, vem para cá, volta e chega para lá. Aí vai ser, o Sol vai ser uma anã branca. Anã branca por quê? Porque já consumiu aquele combustível que dá a estrela ficar nessa sequência principal. Qual é? A queima do hidrogênio transformando em hélio. Né? Enquanto estiver queimando hidrogênio para hélio, está no sequência principal. E as estrelas grandes, ela faz isso muito rapidamente. Então brilha demais, então consequentemente ela vai consumir a sua massa. Mesmo gigante, mas leva alguns milhões de anos. Dezenas de milhões de anos. Enquanto estrela como a
Sol da sequência principal, por exemplo, nessa posição, leva bilhões de anos. O Sol já tem 5 bilhões de anos, vai ficar mais uns 5 aí, né? Iluminando o universo. Muito bem. Aí, quando ela vai para a anã branca, ela já perdeu parte da sua massa, queima do hidrogênio, passa para o hélio pela fusão termonuclear, que é, a gente trabalha através da lei da equação de Einstein. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Da forma mais simples, mas é claro, se você fizer a conta, você tem que fazer com os efeitos relativísticos, né? Aí você tem que entrar na mecânica quântica. Muito bem. E aí, quando o Sol chegar aqui, a anã branca, aí ela vai ficar tamanho da Terra, mas brilhando. Só que não brilhando não vai nos iluminar direito, porque já está queimando. O fim, ele passa do hidrogênio para o hélio, do hélio para o carbono, do carbono para o oxigênio, do oxigênio para o magnésio e por aí vai. Entendeu? É assim que as estrelas evoluem, né? E ela evolui através desse processo. É claro? Aí você tem aqui, por exemplo, um pouquinho diferente, está vendo aqui? Supergigantes, as gigantes, está vendo? As anãs brancas, né? O white dwarf, está vendo? E aqui você tem a sequência principal. A gente toma como referência o Sol. Então o Sol é nossa referência. Voltando aqui, uma coisa interessante, que ensinam a gente no colégio, no ginásio, que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Por quê? Ela está no meio, então foi definida assim: O, B, A, F, G, K e M. As estrelas que estão, a letra é O, são as estrelas gigantes azuis, queimam energia danada. Depois você tem a B, e ela emite do comprimento do azul, como por exemplo aquelas estrelas que tem no cinturão de Orion, né? Que nós chamamos de Três Marias, que na realidade é a Unilan, a Unitac e o Intac, o nome delas, entendeu? E elas estão queimando energia danada, entendeu? E elas estão lá, né? Ela é O. Depois, aí, são chamadas estrelas azuis, a corzinha está mostrando. Depois ali você tem a estrela B. A estrela B já é também muito... Se você perguntar qual é a temperatura da superfície dessa estrela, é de aproximadamente 30 mil graus, ou 30 mil kelvins. Só para comparar com o Sol é aproximadamente 6 mil kelvins. É 5 vezes mais brilhante que o Sol. E emite uma quantidade de energia muito grande. E para emitir, precisa ter combustível. E ela é muito grande e consome mesmo. Depois ela vem, chega assim, B, ali é azul, aqui é branca, aqui já é um branco amarelado, o ar, né? Depois você tem o F, já é amarelado, e o Sol, por exemplo, G, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, por isso chama quinta grandeza, pelo diagrama. Definido, eu aceito no mundo inteiro, né? Então, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, onde a sua superfície é vermelho, é branco alaranjado também, né? Só que a gente vê aqui mais alaranjado é da atmosfera. Se você estiver no espaço, é branco abandonar, entendeu? É muito quente, né? Muito a temperatura. E depois você tem as gigantes vermelhas e outras tantas, que já é K e M, essas aqui, que são estrelas anãs brancas, gigantes vermelhas, que a temperatura da superfície é 3, 4 mil graus só. E isso faz com que você tenha a sequência principal. E nós estamos procurando estrelas da sequência principal. Nas gigantes, a gente sabe que deve ter planeta, mas esses planetas estão sendo calcinados por elas. Não dá certo. Tem um planeta lá que possivelmente tem a vida. E aqui também, é o diagrama HE. Hertzsprung-Russell. E eles aqui também. E aí tem, só para a gente contextualizar, para você enxergar o céu, trabalhar o céu, você usa um mecanismo que nós chamamos esfera celeste. Porque a impressão que a gente aqui na Terra mesmo, você está num lugar só em plano, a impressão que você tem de noite e de dia, você vê o sol passar, a lua passar, né?
E, consequentemente, você tem um plano e uma esfera em volta, ou semi-esfera. É claro que aí você estendeu para o planeta todo, né? Essa esfera celeste, ela envolve o planeta. Qual é o tamanho dela? O tamanho que você achar mais conveniente, de tal forma que você chegue até as estrelas, né? Que naquela época não tinha a ideia da galáxia, né? Então chega lá nas estrelas. Aí o que acontece? Mas, veja como eles são sabidos, viu? Não são gente burra, não. Aí propuseram, e isso foi desenvolvido mais efetividade na Idade Média, 1400, 1300, 1500, por aí, a ideia da esfera celeste. E aí o que acontece? O seguinte, mas se é uma esfera, é como se as estrelas tivessem colado nessa esfera. A Lua, o Sol também, você vê, vai todo mundo. A esfera gira e a Terra era parada, né? A Terra não tinha movimento. Ah, mas você me fala, mas a Lua passa diferentemente do Sol. Depois você tem, por exemplo, os planetas passam diferente das estrelas. E as estrelas são, parecido que nós chamamos em física, estrelas fixas, tão distantes, que você não vê mudança, a dinâmica dela durante séculos. Aí, em milênios você vê, né? Muito bem. Aí eles não titubearam duas vezes. Ah, mas sabe o que é? Porque tem uma esfera para a Lua, tem uma esfera para o Sol, tem uma esfera para os planetas, e tem uma esfera para os cometas, tem uma esfera para as estrelas, né? Concêntricas, e elas giram em velocidade diferente, sabidos, né? Então, mantiveram isso por séculos. Os planetas, que você vê, parece estrela que, né, movimenta-se no céu, de dia para o dia, né? Principalmente veja Vênus. Vênus está muito brilhante quando o Sol está se pondo, né? E de manhã. Você vê que pela Lua você vê, uma hora a Lua está aqui, ele está aqui. Depois a Lua está aqui, ele já está cá. Depois, entendeu? Não sei se está junto da Lua, perto da Lua. Não deu para trazer isso, que também ficaria muito longo a palestra. Aí o que acontece? Eles falaram, os gregos, aí foram os gregos, não. Essas estrelas são diferentes das estrelas fixas, aquela que não sai do lugar. Você vê, o Cruzeiro do Sul para nós aqui. Durante séculos ele estava igualzinho. Mas daqui a 2, 3 mil anos ele desfaz. O Cruzeiro do Sul é só uma projeção, né? Tem uma estrela aqui, tem outra estrela lá, tem outra estrela cá, de tal forma que o Cruzeiro do Sul vai desfazer, com todas as constelações vão desfazer. E lembrem-se, como hoje é o aniversário de Salvador, o Cruzeiro do Sul é que representa os estados formadores da nacionalidade. Quem formou o Brasil? Primeiro Bahia, está lá em cima, o Cruzeiro do Sul. Depois aqui o Rio de Janeiro, depois aqui em Minas, depois São Paulo. Só que no meio dela ali tem uma estrelinha que chamamos a intrusa. Está no meio, não pode tirar, né? Está lá, paciência. A intrusa ou intrometida. E aí, para representar esses 4 estados da formação da nacionalidade brasileira, teve que botar a intrusa, que representa quem? Espírito Santo. Então, Bahia, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. E lá no Espírito Santo, que era o leste brasileiro. Porque tudo ali tem tudo, são norte, oeste, sul, leste, centro, né? Então, consequentemente, essas estrelas representam, melhor dizendo, estrelas representam o quê? A nacionalidade, a formação da nacionalidade brasileira. As outras espalha pelas outras constelações. Estão entendendo como é que são as coisas? E aí, porque aí, as estrelas, você vê Vênus, você vê passar todo dia à noite, muda de posição, não é? Mas as estrelas fixas não. Por isso os gregos chamou de estrelas errantes, que mudam de posição. E estrelas errantes, como eles chamam em grego, planeta.
Aí você tem os chamados planetas da antiguidade. O que são os planetas da antiguidade? É claro que são os planetas que você vê o quê? A olho nu. É quem? Sol, Lua, que a Terra não era planeta, era o centro do universo. Mercúrio, Vênus, pula para Marte, Júpiter e Saturno. Pronto, só enxerga até aí. Depois você vê Urano, Netuno e Plutão, por exemplo, que você não enxerga. Urano você ainda enxerga, mas achava que era uma estrela. Mas só depois da descoberta o avanço dos telescópios passou a ser bem visível, como hoje nós temos. Né? Então, a esfera celeste significa isso. Né? Aí você podia me dizer, como é que se calcula, trabalha com a esfera celeste? O sistema solar tem um plano. Todos os planetas estão girando nesse plano, mais ou menos. Porque Plutão faz isso. Mercúrio também faz isso, 7 graus de inclinação em relação à eclíptica, ou plano do sistema solar. E isso fez com que até Einstein, quando lançou a teoria da relatividade restrita, não fechava o caso de Plutão. Bom, não se conhecia Plutão, que Plutão foi descoberto em 1934. O que aconteceu? O caso de Mercúrio. Mercúrio é inclinado a 7 graus, Plutão é 17, mas deixa Plutão para lá. E ele fazia um movimento que não cabia na teoria. Então a teoria tinha uma falha. Mas depois você viu que tem falha nenhuma. É porque o planeta tem esse movimento e precessiona. Ó, vai a órbita dele em torno do Sol. O planetinha danado é isso, o Mercúrio. E aí, para você formar essa esfera celeste, qual é a referência? O centro da Terra e o centro do Sol. O plano que tiver aqui, mas é claro que você sabe, 2 pontos não define um plano, define uma família de planos, é ou não? Porque se tiver aqui, você passa assim, mas pode passar assim também, pode passar assim, tudo no mesmo canto. Então você pega aqui a Terra, o Sol, e quando a Terra estiver em outra posição, aí se toma 3 pontos, aí você fixa o plano do sistema solar. É por isso que a Terra, do centro do Sol ao centro da Terra. Se tivesse marciano, ele levantaria Marte, obviamente. Né? Então, significa que a Terra não tem inclinação do sistema solar. Porque está no mesmo plano do centro do Sol. Os outros não, cada um tem o seu. Está claro? Muito bem. E aí, desse plano, é só botar uma esfera, acabou. Está resolvido, se chama de esfera celeste. Vamos adiante. Aqui, por exemplo, ela é a ideia da Idade Média da esfera celeste. Né? Esse rapazinho aqui, ele conseguiu chegar no horizonte, que é uma coisa impossível, né? Já que a Terra era plana, né? Chegou e visualizou fora da esfera celeste, que é uma coisa impossível. Né? E aí ele conseguiu visualizar o quê? Está vendo lá aquelas rodas dentadas, etc. A máquina divina. E se é Deus que estava lá, é a máquina que Deus faz movimentar o universo. Sabe aí? Entendeu? Mas isso era a ideia da esfera celeste naquela época. É claro? Muito bem. Aí tinha o Sol, a Lua, as estrelas, etc. E aqui só fica uma esfera celeste. Essa esfera celeste está aqui. Então você tem a esfera aqui. A Terra está aqui, num ponto desse. Né? Só que a Terra não gira perpendicular a ela. 90 graus desse plano. Ela gira o quê? Inclinada. Que nos dá o quê? Dentro dos quais o quê? As estações do ano. Que muita gente diz, no verão nós estamos mais perto do Sol e no inverno nós estamos mais afastados. É só perguntar, vem cá, me explique. Quando é que está no verão, o que a gente está fazendo? Como é que na Europa cai de par de neve? Então corta a terra no meio, uma vai para lá, outra vai para cá. É uma forma de você desfazer logo esse. Muito bem. Então está ali. Né? Aquele equador amarelo é o equador da Terra, porque está inclinado quanto? 23 graus, 26 minutos e 37 segundos. Ou, melhor, 23 graus e 27 minutos. É a inclinação da Terra. Cada planeta tem o seu. Mercúrio não tem inclinação.
gira. Mercúrio não teria estação. Agora veja Marte, por exemplo. Está inclinada praticamente igual a nós. E gira em todo o seu eixo em 24 horas também. Né? Marte é até 24 horas mesmo. Mas a nossa Terra é 23 horas e 58 minutos. Né? Mas aí você pega o quê? A referência, em vez de pegar o Sol, né? Você pega o quê? Uma referência sideral. Aí você pega uma estrela fixa. 24. Porque se você pegar outra, dá uma diferença assim. Que elas estão em movimento também. Os planetas também estão. Então não casa direito. Mas se botar a estrela fixa. E aí o que acontece? Entre o eixo da Terra que está inclinado e o eixo da esfera celeste, você tem o polo celestial norte e sul, estão vendo ali? E tem também o que? O polo geográfico norte e sul. O ângulo entre eles dois dá exatamente 23 graus e 27 minutos. E é por isso que dá essa estação. É claro? Aqui, por exemplo, só para vocês terem. Quando o Sol está a pino, porque o Sol só pode ficar a pino na nossa cabeça na chamada região tropical. A região tropical é de 23 graus, 27 minutos no norte e até 23 graus, 27 minutos no sul. É onde o Sol pode migrar entre um e outro. Mas não é o Sol, é a Terra que está fazendo isso. Que chama trânsito aparente do Sol. Tá claro? O Sol só pode ir 23 graus, 27 minutos no norte, que nós chamamos de Trópico de Câncer. Só para ter uma ideia, passa sobre a Havana e migra para o sul, né, até o Trópico de Capricórnio. Passa onde? Sobre a cidade de São Paulo. Esta região de São Paulo até Havana é a região tropical. O Trópico de Câncer são ideias especiais por isso. É a região quente. A partir daí, a região temperada ou fria. Muito bem. E aí, pronto, se você tiver... Quem mora no Rio Grande do Sul? Alguém aqui é do Rio Grande do Sul? Não, né? Então, quem mora no Rio Grande do Sul nunca viu o Sol a pino. Passa assim, ó. Tanto no verão como no inverno. Mas então isso vai passando na nossa cabeça. Porque nós estamos dentro da região tropical. Salvador está a quanto? Qual é a latitude de Salvador? 13 graus. Quanto? 13 graus. É, 12,9, 13 graus. Sul. Então estamos dentro da região tropical. Então ela passa certinho. Quando ela está... Isso só acontece quando está no equinócio, que o Sol está transitando o Equador. Quando ela está nos trópicos, Capricórnio, Câncer, ela está... que chama de Sol parado, Sol distante da referência. Quem é a referência? O Equador, que nós chamamos solstício de verão lá e solstício de verão aqui. 6 meses. Então, quando ela é verão, tem inverno, e vice-versa. Está claro isso? E quando o Sol passa sobre nossa cabeça, nós dizemos, o Sol está a pino, que nós chamamos do quê? Zenite. O Sol está no zenite, certinho. É claro, se tem o zenite, deve ter o oposto, nativo. Está claro? Tudo bem. Aí o sistema solar. O nosso sistema solar, só para contextualizar, está dentro da Via Láctea. Né? E tem aproximadamente uma só estrela e mais de 1.700 corpos celestes menores. Planetas, luas, etc. É claro isso? E aí o que acontece? Eu digo uma única estrela porque tem sistema com 2, 3 estrelas. Eu vou mostrar a vocês aqui uma foto de uma estrela tríplice, de um sistema tríplice, que é a Alfa do Centauro, Alfa, Beta e Próxima, que é a estrela mais perto da gente. Apenas que ela é miudinha. É uma anã vermelha. Porque se fossem as outras, Chica, bichona lá para a gente também. Né? Muito bem. E aí nós temos os planetas do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Pelo panteão romano. Se você for para panteão, se você for para o panteão grego,
Mercúrio é quem? Hermes, é verdade. Vênus é quem? Afrodite. Terra é quem? Gaia. Marte é quem? O deus da guerra? Ares. Áries. Júpiter é quem? Zeus. Saturno é quem? Cronos. É um dos titãs, Cronos. Urano é quem? É também é pai de Júpiter. Lá tem pai, né? Como os nossos deuses, que nossos deuses não tem pai nenhum. Muito bem. Urano é quem é? Qual é o nome dele? Urano, hein? Eu vou lembrar mais dele. Netuno é quem? Poseidon, deus dos mares. Vamos ver por que o planeta, quando tirou a foto, azul para danar. Então deve ser água. Claro que não é água. É metano. E Plutão, que quando era ainda planeta, é o quê? Hades. É o responsável pelos subterrâneos, né? Para nós aqui, para muita gente, é o Satanás. Né? Então aqui, só para vocês verem, está vendo o Sun ali, o Sol. Então aqui é um desenho artístico da nossa galáxia. É uma galáxia espiralada. Pelo que a gente vê nas outras, deve ser aqui. Esse você viu as densidades da estrela, a dinâmica da galáxia. Então você tem vários braços, tá vendo? E ela é barrada. Você tem um núcleo, você tem os vários braços, a rotação dela, tá vendo? O Sol, por exemplo, está ali, quando ele gira, ele vai em todo o sistema solar, dá uma volta na galáxia. Leva 245 milhões de anos para dar uma volta na galáxia, chamando ano galáctico. Né? E depois você tem o tamanho da galáxia, tá vendo aqui? 100 mil anos-luz. Então, se você sair dali e for para cá, vai levar 100 mil anos-luz. Ou 100 mil anos a velocidade da luz. Estou entendendo como é? E aí você tem vários braços. Braço de Cisne, braço de Perseu, braço de Centauro, braço de Sagitário. Nós estamos no braço de Sagitário, mas um braço local, ali, que é o braço de Órion. Né? O Sol está ali. Não está nem muito longe não está muito perto do centro, nem também muito longe da periferia da galáxia. Então está um lugar bom. Que nós chamamos essa região também zona da vida. Certamente as estrelas que tem ali perto do núcleo tem planetas, devem ter planetas, mas são extremamente hostis à vida como nós conhecemos. As suas variedades e outras também. Aqui, sistema. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E os planetas outros, que foram descobertos outros planetas, aí desclassificaram, Plutão, que os americanos nunca aceitaram, né? Desclassificaram e passou a ser o planeta não. Porque o planetinha mesmo, é menor do que a Lua. Então, por isso, porque senão já estão querendo voltar a botar todo mundo em planeta. Então a gente vai ter mais de 100 planetas. Né? E toda hora descobrem mais. Então, esses planetas anões, as séries, porque o maior asteroide do sistema solar que fica no cinturão principal do asteroide, olha, eu me empolgo muito, gente, só correr. Muito bem. Ele está ali do cinturão principal, ele era um asteroide do sistema solar. Tem 980 quilômetros de diâmetro. Agora, é um planeta, Ceres. Depois você tem Plutão, né? Eris, que está vendo ali, ó, aquilo ali, pessoas que Eris era maior que Plutão, foi por isso que mudou, mas é menor, um pouquinho, 100 quilômetros, vai, no raio. Né? Aí diz que é uma deusa da discórdia, né? Dos esquimós. Aí tem Raomé e Makemake. Tudo nos panteões aí desses povos. Muito bem. Aqui, imagem do sistema solar, tá vendo? Lindo? Aí está o Sol, os planetas, tá vendo aqui? E pronto, olha aí. Aqueles planetas lá perto do Sol, aqueles 4 que vai até antes de Júpiter ali, tá vendo? São chamados planetas interiores, ou planetas rochosos.
ou telúricos, ou terrestres. Que é igual à Terra, nesse sentido. Tem uma superfície sólida e uma atmosfera que não é lá grande coisa. Já você tem os 4 planetas exteriores ou gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá vendo ali? Note que todos eles têm anéis. A gente só vê direito aqui o de Saturno, mas os outros têm. O de Urano mesmo é uma maravilha. Entendeu? Muito bem. E aí o que aconteceu? Aí tem cometa, etc. Aquele outro orbitaria de Plutão, assim, aí por aí vai. Olha para aqui só para vocês verem o nosso sistema solar. Mercúrio, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, cinturão principal de asteroides lá, Ceres da vida. Né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E depois você tem Plutão, Eris, e aí você tem ali o cinturão principal de asteroides, que Júpiter não deixa formar um planeta. Mesmo assim, a quantidade de... tem milhões de asteroides ali. Mas se juntar todo mundo, não dá o tamanho da Lua. O único que tem algum tamanho é Ceres, Palas e Ceres, Palas e Juno, que são na ordem de 500 quilômetros. Não é grande coisa, né? E depois você tem o chamado cinturão de Kuiper. Esse cinturão de Kuiper é onde tem esse planeta que nós chamamos transnetuniano, depois de Netuno, ou plutóides, onde Plutão também está. Muito bem. Aqui mais uma vez, está vendo que bonito? Cinturão de Kuiper, Plutão, Makemake, Cometa, Ceres, tá? E aí está o sistema solar. E aqui mais uma vez, a mesma coisa. E aí a bela Terra, só para a gente ter uma visão maravilhosa dela. Você vê o sistema climático é fantástico. Né? Aí, só para vocês lembrar vocês, que alguém não for da área, a unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol. Né? Que vale quando 149 milhões 597 mil, ou 597 mil 870 mil bilhão. Nós estamos em metros. Muito bem. 149 bilhões 599 milhões 870 mil 700 metros. Né? Que é aproximadamente 149 milhões e 597 mil e 870 quilômetros. Ou, como todo a gente fala, a distância, a gente usa a unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol de 150 milhões de quilômetros. É claro? Isso foi modificado agora. Aí, só para você falar da inclinação, a Terra está inclinada 23 graus por 7 minutos. Se você olhar, ele está apagadinho, né? Mercúrio está certinho em pé, lá na cor. Pois Vênus, ó, está bem deitadinho. Terra, 23 graus. Marte igual a Terra. Júpiter, só 3 graus de inclinação no exterior. Saturno, 27 graus. Urano, 98. Ele gira assim, ele aponta para os polos para o Sol, enquanto nós apontamos o Equador. Não, não. Depois você tem Netuno, 30 graus, e Plutão também, outro complicadão. Ele fica deitado. Aqui agora, como nós descobrimos, e é o método mais usado é esse, e tem um outro também, que é o trânsito do planeta sobre a estrela. Nós já temos tecnologia para detectar o eclipse do planeta quando passa na frente da estrela. E consegue. É como você detectar uma pulga, a influência da pulga, a sombra dela, no seu aparelho, em um farol a 100 metros de distância. Viu que tecnologia nós já temos? Muito bem. E aí, veja, o planeta ele vai. Quando ele chega, vem, a estrela está na luminosidade correta. Quando o planeta passa na frente, ó, dá uma quedazinha na luminosidade mínima. E só agora nós temos tecnologia para detectar isso. Né? E quando passa de novo, você volta à luminosidade. Daí você pode medir o quê? O tamanho da estrela, do planeta. E quando ela passa das bordas da estrela, você pode determinar o quê? Que nós chamamos a assinatura da
da atmosfera. E dependendo da atmosfera, você pode ser uma atmosfera parecida com a nossa, etc. Tem metano, tem isso, tem aquilo. Talvez oxigênio, mas não está definido isso direito, não. Porque esses planetas, facilmente, hoje, você detecta os grandões, de Júpiter para lá. Isso é chamado trânsito do planeta em torno de sua estrela. É uma forma que você apaga lentamente, ou levemente, passou uma coisa ali. Eu não estou enxergando, mas deve ser uma estrela do planeta. O outro, está vendo como é que é? Ele vai passando e há uma queda na luminosidade da estrela. Muito pequena, que está exagerado para a gente. Isso é didático, né, gente? Só mesmo, muita resolução do telescópio a gente vê. O outro é esse chamado movimento de uma estrela devido a um planeta. Olha como é que ele faz. A estrela fica assim. O Sol faz isso, para quem está fora daqui. De Júpiter e Saturno, particularmente. Então, a estrela fica assim. Você vê o centro de massa é exatamente aquela cruzinha vermelha lá, né? E quando o planeta vai puxando a estrela para lá, para cá. Muito sutil, viu, gente? Aqui está exagerado, é muito sutil essas coisas. E ainda tem. Você sabe o tamanho do planeta, sabe tudo sobre ele. Qual é o tempo que dá a volta. É outra metodologia muito utilizada. Aí, para você, aí que nós queremos, muitas têm vida, né? O planeta tem habitado o que nós chamamos zona habitável, região habitável. O que é região habitável? Aqui essa dele, né? Que é um planeta que está no lugar certo. Lugar certo como não está nem muito perto da estrela, então não é muito quente, nem está muito afastado, então não é muito frio. Né? No caso nosso aqui, vendo ali, quem é? Aqui, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os 3 planetas que estão dentro da zona habitável, ou próximo da habitável. Agora, quem está na zona habitável no meio é a Terra. Que você pode ter água no estado líquido, por exemplo, na superfície, se tiver atmosfera. Marte já é muito fria. Vênus já é muito quente. Só para vocês terem ideia, aí também depende da composição da atmosfera de Vênus, que é de dióxido de carbono, 95%. É aí que já a nossa é quanto? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, quase 1% de argônio e 0,04% de dióxido de carbono, que é um gás de estufa por excelência. Mas lá é 95%. Então a temperatura em Vênus é dilatada, não é porque está mais perto do Sol, é porque realmente a atmosfera segura, aprisiona muito bem o calor. Então a temperatura lá é de 470 graus Celsius. Quente pra danar, né? Já Vênus, já Marte, a temperatura na média abaixo de 20 graus. 0 grau, 20 graus negativo. Já a Terra, que está no lugar certo, qual é a temperatura média do planeta? Média, viu, gente? De todo o planeta. Aproximadamente 15 graus Celsius. Que é uma temperatura ótima para você ter o quê? A água nas 3 fases, não é? Principalmente ali. Olha aí os oceanos, os rios, na atmosfera. Que a água tem que tomar. Aqui, por exemplo, planetas extrasolares. Desenho artístico, nós nunca conseguimos fotografar algo como isso aqui. Mas seria assim, 3 estrelas, uma mais perto, e um planeta como esse. Aqui, por exemplo, um outro desenho artístico, né? A estrela está muito perto, o planeta está muito perto da estrela, então a possibilidade de ter vida aí é mínima, porque ele é aquela labareda, radiação muito grande, então consequentemente a vida não pode florescer, pelo menos como nós entendemos a vida. Aqui outro, tá vendo? Desenho artístico, gente. Aqui outro. Aí os planetas extrasolares, foi descoberto quais? O Kepler 7b, o Kepler 5b, o Kepler 8b, o Kepler 6b, que são, a gente usa assim, Kepler, o telescópio Kepler, que nos detecta as suas perturbações. E olha, eles são grandões, tá vendo? São grandões. Olha Júpiter aqui, todos eles maiores que Júpiter.
E tem o Kepler 4b, tá vendo aqui? O vilazinho, e a Terra está ali. Mesmo esses são 5, 6 vezes o tamanho da Terra. E aí é assim que a gente vê. Aqui, por exemplo, estão aí os planetas Kepler, etc. Já descobriu um bocado, viu, gente? E aqui a Terra que pontinho ali, estão vendo? Ali é a Terra. Aqui, por exemplo, um planeta que está muito perto da gente relativamente é a estrela Gliese.